Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, amigos. Começando mais uma Oficina do Corpo. Terça-feira, 10h30 da noite. Eu conto com vocês aqui para a gente ir interagindo sobre dois temas super, hiper importantes. Câncer e hérnia de disco. Tá? Câncer é uma doença assim, muito interessante. Desde quando eu era pequenininha, né? Era sempre uma doença atual, como se fosse o grande problema do momento. E fazendo aqui uma pesquisa, eu venho percebendo que desde a existência de seres vivos, já existe esse tipo de deformação, digamos assim, e isso faz com que as pessoas vivam menos ou sofram muito enquanto vivas. E a hérnia de disco é algo assim que a gente precisa realmente ter um pouco mais de atenção, porque diz respeito à saúde da coluna vertebral. Tá? Eu queria começar esse programa falando de uma coisa muito interessante. A semana passada, eu estive na Universidade Católica de Santos, proferindo uma palestra na segunda semana de prevenção de acidente de trabalho, e foi, assim, delicioso estar lá, sabe? E aí eu queria colocar à disposição esse trabalho relacionado à qualidade de vida nas empresas, relacionado a palestras de conscientização, sempre no sentido de prevenção de doenças, a favor de uma vida saudável. E aí, quem tiver interesse ou necessidade desse tipo de abordagem na empresa, pode mandar para a gente, oficinadocorpo@justtv.com.br, a sua necessidade, que aí eu, a Rose, vamos entrar em contato com vocês, tá? Para que eu possa estar atendendo vocês pessoalmente. Voltando aqui ao tema. Embora desde que me conheço por gente, já falei isso, tenho ouvido falar em câncer, essa doença não é a mais atual, ela é uma doença muito antiga. É tão antiga quanto a própria existência dos seres vivos. Alguns pesquisadores e cientistas já encontraram traços de câncer em múmias egípcias. Em algumas pesquisas constam o surgimento, então, desde a época pré-histórica. Então, faz ideia. Não se sabe ao certo quando foi reconhecido o primeiro caso da doença, mas Hipócrates, um grande médico grego, já havia identificado essa doença e naquela época Hipócrates foi o primeiro médico a estabelecer a clara distinção entre medicina e religião. Porque antigamente se atribuía a questão da doença como se fosse um mal, né? Algo que as pessoas teriam que sofrer para adquirirem uma purificação, uma elevação espiritual. E ele foi o primeiro a tomar consciência de que não, uma coisa não tem nada a ver a outra. Uma coisa é a saúde espiritual, a conduta, o respeito e o credo, a fé. E outra coisa é a doença, o corpo, né? O desajuste de um organismo em vista de um sofrimento, em vista de uma desorganização. E com isso, ele argumentava então que a doença é algo natural e que nada tinha a ver com a religião ou com a magia. Muito embora a gente saiba, e isso é uma coisa assim que eu gostaria até de estar abordando, que muitos rituais indígenas, ou mesmo costumes de algumas tribos, em alguns países e algumas populações, fazem com que haja uma, digamos, melhora em quadros crônicos ou em quadros doentios de algumas pessoas. Mas esse é um outro assunto, né? O nome carcinoma, que é o nome dado para tumor maligno, deriva da palavra grega karkinos, né, que significa caranguejo. Porque lá atrás, os homens que não tinham conhecimento imaginavam o seguinte: um caranguejo diabólico cavucando, né, escavando a pele das pessoas, devorando a carne das pessoas, até não sobrar mais nada do ser humano. Então eles tinham essa imaginação terrível porque não se havia cura e realmente a pessoa definhava. Embora ainda hoje hajam pessoas que atribuam determinados acontecimentos a circunstâncias inexplicáveis,
É certo que o estilo de vida pode afetar diretamente a saúde, mas também pode promover a prevenção de doenças. O que responsabiliza cada pessoa, então, a enfrentar a doença quando ela aparecer ou, de preferência, a viver saudável o maior número de dias da sua vida. Então, embora a criança dependa do pai e da mãe, é importante adquirir conhecimentos e informações sobre todos os pontos inerentes ao homem que podem promover uma vida saudável, prevenindo uma série de malefícios. Isso vai desde os cuidados com a alimentação, atividade física, bons relacionamentos, equilíbrio emocional, administração do estresse e tempo para lazer, cultura e recreação. Muito bem. Em relação ao câncer, a geografia, onde as pessoas se localizam, ela favorece uns determinados tipos de câncer. Por exemplo, o Dr. René Simardi, ele menciona que o câncer do esôfago é disseminado no sul da China. Menciona também que o mesmo câncer se propaga no Irã e na Normandia. Já no Japão, o índice mais alto é de câncer no estômago. Na África e no sudoeste da Ásia, predomina câncer de fígado. Em países em desenvolvimento, o maior vilão aparece no colo do útero. Entre os australianos, o melanoma é mais comum. Agora, o câncer de próstata é comum em todos os países e está diretamente relacionado ao envelhecimento. Então, por que hoje a gente ouve muito e cada vez mais se falar em câncer? Porque cada vez mais as pessoas têm vivido mais. E a longevidade, então, favorece um desajuste do organismo. Até porque ainda não se sabe exatamente a causa, mas existe um grupo de fatores que pode levar o organismo a esse tipo de desequilíbrio. Muito bem. Há diferenças entre o jovem, o idoso e o adulto? Sim. Sim, há muitas diferenças. Na criança, por exemplo, os sintomas são mais generalizados, tá? A cura é difícil e prevalece cânceres raros, por exemplo, a leucemia, né? A morte de crianças e de idosos, ela é mais rápida do que em jovens adultos. Pode-se considerar alguns agentes cancerígenos, né? Dentre os mais importantes eu vou mencionar. Nos agentes físicos, tumores ósseos podem depois vir a se tornar cânceres, após fraturas em jogos esportivos. Exposição a raio-x pode predispor o organismo a desenvolver tumor maligno. A poluição atmosférica também pode ser responsável em algumas regiões, algumas populações, ao surgimento de câncer. Outro fator vem de origem viral ou hormonal. Por exemplo, vírus da família do herpes, alguns tipos de leucemia, alguns tumores que podem aparecer relacionando causa e efeito com vírus, ou seja, a pessoa tem uma predisposição viral, adoece e depois, com o tempo, pode vir a desajustar também as células de algum órgão daquela região, porque o sistema de defesa nem sempre ele é eficiente a ponto de evitar esse desajuste. Agentes químicos, bom, não preciso nem falar, né? Cigarro. Cigarro, ai, ai, ai. Alcatrão contido no cigarro provoca irritação na parede dos pulmões. O tabaco, de uma forma geral, e a bustão, a queima, afeta a pele. Afeta os brônquios, expondo toda a mucosa do sistema respiratório à predisposição de câncer na boca, de câncer na laringe, na faringe, nos órgãos internos. Haja visto aquela grande campanha que o governo conseguiu, né? Inclusive de mencionar na parte de trás dos pacotinhos de cigarro alguns tipos de cânceres, né? Essa sensibilização que poderia promover uma diminuição do câncer, do consumo, na verdade faz com que as pessoas evitem até olhar para a caixinha, né? Mas ainda continuem. Por quê? Não se sabe a certo. Eu tenho uma suspeita, sabe? Eu acho que o cigarro, ele está diretamente relacionado a um estímulo emocional. E esse estímulo emocional pode ser uma certa indignação.
O que significa isso? Que é uma pessoa que tem um alto nível de cobrança de si mesma e que é uma pessoa que exige muito de si e que gostaria que as coisas fossem de uma maneira diferente das quais elas se apresentam, né? Parece até que eu estou definindo a raiva. Essa é uma definição vinda do Eneagrama. Até quero cumprimentar a Adelina e o Félix, queridos, e sugerir a visita para o site www.eneagrama.com.br, tá? Agora transitando para a Evolucer, a empresa. Muito boa, maravilhosa. Muito bem. Ah, fatores hereditários. Veja, não é de todo comprovado, tá? Mas ainda é muito discutido entre cientistas que defendem uma corrente de que há um fator hereditário predispondo indivíduos da mesma família a repetirem a doença em determinadas regiões do corpo. Agora, isso não justifica um alarde, não quer dizer que porque o papai e a mamãe, ou o vovô e a vovó tiveram um determinado tipo de câncer e isso vai afetar a próxima geração e a geração seguinte, não necessariamente. Mas cabe aí uma atenção especial, principalmente no período de entrevista com o médico antes de se fazer o check-up. Vale super a pena, sabe, dizer, olha, meu pai e minha mãe tiveram tais tumores, meu avô chegou a falecer de tal coisa, entende? E aí eles já vão entender se há realmente dentro de um rol de pesquisas um pouco dessa incidência. Outro fator também interessante e que pode realmente predispor o organismo ao desenvolvimento dessa doença são os fatores imunológicos, né? O organismo humano possui um sistema capaz de reconhecer fatores estranhos, né? Agentes estranhos, considerados então agressores do corpo. Esse sistema chama-se sistema imunológico, conhecido como sistema de defesa do organismo. Através das células brancas do sangue, chamadas anticorpos, né? O organismo combate e neutraliza vírus, bactérias, células estranhas, algumas proteínas que não são reconhecidas como normais para o corpo, tá? Em alguns casos, essas células não conseguem reconhecer ou combater um número elevado de células defeituosas. E aí é que o câncer se instala. Gente, olha, lembrando que o sistema imunológico, às vezes ele pode ser afetado por desenvolvimento na adolescência, ou então uma alimentação não completa, digamos assim, com fatores que deixam a desejar para que o corpo tenha o sistema de defesa bem ativo, estresse, né? Trabalho demais, às vezes mudanças repentinas na vida das pessoas que podem trazer inclusive um desajuste, uma não adaptação alimentar, às vezes pessoas que fazem uma migração de um estado para o outro, né? E aí precisam se adequar a outro tipo de alimentação. Tudo isso pode ser fator predisponente a desenvolver um tumor, tá? Doenças pré-cancerígenas também predispõem o organismo a darem continuidade a esse tipo de agressão. Por exemplo, gastrite, hepatite, quando o fígado já está sofrendo uma cirrose, diverticulite, verrugas que surjam, que cresçam pela pele, manchas escuras também, do tipo verrugas pela pele, né? E dermatites. Então, todos esses fatores podem ser fatores um histórico cancerígeno. Não que aconteça imediatamente, mas que já deixa o organismo assim enfraquecido e que pode ser alvo desse tipo de desenvolvimento de doença. Deixa eu ver se tem pessoas interagindo com a gente. Ah, que legal! Então, beleza. Obrigada por você ter enviado uma mensagem. Danone, ok. Espera um pouquinho. Perguntas. Obrigada, Keaki. Obrigada por ter entrado. Muito bem. Ok. Obrigada, Leonardo. Adoro o seu programa. Obrigada. Vamos continuar falando o quê? Coisas boas agora. Medidas preventivas, né? Como se prevenir do câncer? Uma vez que a gente já sabe que ele pode, inclusive, até por um fator de estresse do organismo, vir a surgir. Bom, olha, uma medida muito gostosa de se fazer, de se praticar, é a higiene pessoal, né? Que vai desde tomar banho todos os dias, até buscar um equilíbrio na alimentação também.
Higiene pessoal é uma grande ferramenta para a prevenção de um incontável número de doenças. Portanto, cuide-se bem, né? Mantenha-se bastante asseado. Comer em excesso pode causar danos graves ao organismo e isso pode predispor o câncer. Outro dia eu estava falando com uma nutricionista e ela dizia sobre isso. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em excretar, em ir ao banheiro e tudo mais, fazem com que o organismo fique sujeito a uma série de ácidos, né? E isso predispõe um estresse tecidual do intestino. Então, beber mais água, principalmente em jejum pela manhã, faz com que o organismo se hidrate, o intestino também, e passe a ter um funcionamento adequado, tá? Portanto, comer adequadamente uma quantia que seja a necessária para o corpo é o ideal. Bebidas alcoólicas, evitar, diminuir ou então não ingerir em quantidade, né? Bebidas alcoólicas favorecem uma série de problemas, não apenas a dependência química, o alcoolismo, mas predispõe a gastrite, a cirrose, uma série de problemas do metabolismo em geral. Reduza ou pare de fumar, né? Então essa é uma coisa assim importante. Esse é um vício que traz um dano a longo prazo. A pessoa não morre de primeira, né? Ela leva alguns anos para morrer, mas o cigarro realmente traz uma série de disfunções no corpo em geral, tá? Diminua ou elimine o sal da sua alimentação. Procure comer aproveitando o máximo do sabor de todos os alimentos, diminuindo o sal. Varie sua alimentação e evite comer sempre os mesmos alimentos. Gente, isso aqui parece brincadeira, mas é verdade. Não coma nada queimado ou embolorado. Às vezes o bolor a gente não percebe. Por isso você tem que ler no prazo de validade tudo aquilo que está escrito na latinha, na embalagem. E às vezes você tem que conservar certas coisas dentro da geladeira, tá? Alimentos cozidos, alimentos assados, alimentos fritos. Uma vez na geladeira, consuma em até 3 dias. Não mais que isso. Às vezes os alimentos estão lá há uma semana e pode estar desenvolvendo um fungo, um bolor, e você não vai perceber a olho nu, tá? Aí o organismo vai sentir isso. Não coma nada queimado ou embolorado, busque introduzir na sua dieta antioxidantes, né? Seriam as nozes, seriam as castanhas, né? E isso tudo faz com que o organismo tenha uma melhor limpeza e um melhor equilíbrio bioquímico. E o básico, seja feliz e dose a sua jornada de trabalho, ou seja, nada de trabalhar demais. Realmente isso faz com que você não tenha um bom equilíbrio orgânico e tenha um estresse muito grande. Ok, Fernanda, uma pergunta. Por que o câncer de mama é um dos mais comentados atualmente? E não entendi. Se é um dos que mais atingem as pessoas. Bom, então, veja, o câncer de mama, ele é muito comentado porque as pessoas antes não tinham o hábito do toque, né? Da autoavaliação. E aí, muitas mulheres perdiam essa parte do corpo que poderia ter sido antes prevenida simplesmente com o apalpar da região ao redor do mamilo ou mesmo na parte de baixo do mamilo. Então, falar de câncer de mama hoje é uma campanha, uma conquista, né, que venceu a barreira da vergonha, né, venceu aquela barreira social de levar uma educação e faz com que as pessoas compreendam, sem aquele critério erótico, de que há uma possibilidade de se detectar uma doença antes que ela se instale e antes que haja uma amputação, uma retirada desse órgão, tá? E acho que principalmente pelas campanhas que vêm sendo disseminadas, Fê. Obrigada pela pergunta, viu? Gustavo, açúcar causa câncer? Então, olha, a gente falou sobre açúcar, né? E a gente, a semana passada, abordou o desequilíbrio que o açúcar traz na parte bioquímica do organismo, né? Ele faz com que a gente não consiga absorver o cálcio, ele faz com que haja desajustes de magnésio, de potássio, e esse desequilíbrio pode, inclusive, influenciar o sistema imunológico. Então, não conheço pesquisa que indica o açúcar como o causador, porém, eu digo para você,
é um mau hábito alimentar-se com excesso de açúcar. Se você puder retirar da sua alimentação, melhor. E pode predispor o organismo a esse tipo de desequilíbrio, favorecendo que as células defeituosas se instalem. Então, há uma controvérsia aí, viu, Gustavo? Obrigada pela pergunta, muito boa. Você acha que câncer é a doença do século? Então, Angela, obrigada pela sua pergunta, viu? Angela, veja, o câncer é uma doença muito antiga. O que acontece atualmente, é isso que eu tenho assim passado a perceber um pouco mais, é que devido ao fato das pessoas viverem mais, né? E a longevidade ser um fator predisponente por conta de uma situação de regeneração das células e tudo mais, a favorecer a instalação do câncer, hoje a gente observa e ouve mais falar nessa doença, mas que não necessariamente seja a doença do século, né? Eu acho que ainda a AIDS, ela está aí numa colocação muito grande e acho que a gente precisa fazer realmente campanhas sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, para poder realmente evitar mortes e evitar esse tipo de contágio. Eu fui para Limeira semana passada e aí foi muito interessante, porque peguei ônibus e metrô, em cada estação que eu passei pela Sé, passei pela Tietê, passei pela Barra Funda antes, né? Eu vi um manual, Saber, chama-se Saber, vou trazer para vocês aqui também, sobre educação sexual e sobre cuidados para evitar transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, viu? Mas obrigada pela sua pergunta. Mais duas perguntas. E, ok. Eletricidade causa câncer e estresse. Olha, o estresse, sim, predispõe o organismo a ter mais desajustes e esses desajustes fazem com que o corpo não consiga se defender a ponto de evitar algumas malformações internas. Agora, eletricidade, eu não sei te afirmar. Sei que raio-x, sei que a atmosfera, sei que desequilíbrios relacionados ao ambiente atmosférico, sim, mas eletricidade propriamente dita, eu sei que pode inclusive matar e trazer ferimentos graves e queimaduras graves, mas não necessariamente o câncer. Tá bom, Roberto? Obrigada pela sua pergunta, viu? Tá chegando mais perguntas, mas sabe o que que é? Eu vou falar agora sobre hérnia de disco, tá? E aí já falo a sua pergunta, tá bom, Marcos? Ah, olha, a Rose tá me dando uma dica muito importante para falar com vocês. Manda para a gente o e-mail de vocês, ou então manda as perguntas para o oficinadocorpo@justtv.com.br, que eu vou ter assim o maior cuidado em estar respondendo para vocês, tá bom? Eu mesma junto com a Rose, viu? A Rose é tudo de bom, obrigada, viu bem? Gente, coluna vertebral, vou dar uma pincelada rápida. Então, a coluna vertebral, ela é composta por 24 vértebras e ela é o eixo de suporte do tronco, né? É justamente aquilo que nos deixa diferentes dos animais, não é mesmo? E além dessas 24 vértebras, a gente tem na região da pelve, na bacia, o sacro e o cóccix, né? Que antigamente se dizia que é como se fosse um rabinho que ficou sedimentado no corpo, né? Ficou fixo. Muito bem, nós temos 7 vértebras no pescoço, nós temos 12 vértebras na coluna dorsal, olhando pela convexidade posterior, né? A parte torácica poderíamos chamar de coluna torácica, e 5 vértebras na região lombar. Essas vértebras na região lombar são aquelas que suportam a maior pressão, o maior peso do nosso corpo, né? E o sacro e o cóccix, eles têm uma curvatura fixa. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso objetivo hoje é estar esclarecendo e prevenindo hérnia de disco, tá? A vértebra é uma unidade funcional da coluna e elas são completamente diferentes uma das outras. Nós temos 24 vértebras e 23 discos. Nas duas primeiras não tem o espacinho é muito reduzido, não tem disco, tá? As vértebras se relacionam no sentido vertical, estabelecendo 3 pilares de eixo da coluna vertebral. Esses eixos, eles são ligamentos, sabe? Eles são estruturas maleáveis, ao mesmo tempo
rígidas que meio que dão sustentação para essas vértebras. O ligamento longitudinal anterior, né, que vai aqui da base da cabeça até a última lombar, lá o começo da bacia. O ligamento longitudinal posterior, que vai da base do crânio lá atrás até lá embaixo no sacro, tá? E justamente os discos intervertebrais que estão entre as vértebras. Os discos intervertebrais são responsáveis pela alternância de movimento e pela rigidez da coluna que promove a sustentação do nosso tronco. Durante o movimento de extensão do tronco, né, quando você faz esse movimento aqui, a vértebra se desloca para trás e o disco, né, ele é projetado para frente. Então, você tem uma vértebra aqui, né? Quando a coluna vem para trás, o disco que está ali amortecendo as vértebras é projetado para frente. Durante o movimento de flexão, quando o tronco vai para frente, é o contrário. A vértebra se desloca para frente, o espaço intervertebral diminui e o núcleo se desloca para trás, né? Então, você comprime aqui, o amortecedor vai para trás. Na flexão lateral e na rotação do corpo, acontece também uma diminuição. Se você flexiona para cá, há uma compressão aqui, o disco se desloca para o outro lado. E se você tem uma rotação, são as fibras do anel fibroso que estão fazendo uma contraposição, né? Uma oposição a esse esforço. E é aí que eu queria falar para vocês. É aí que pode acontecer a hérnia de disco, tá? Quais são os fatores predisponentes? O que é a hérnia de disco? Justamente esse núcleo que está dentro do disco, entre as vértebras, ele se rompe, ele extrapola o anel fibroso que está contendo esse núcleo, e aí esse núcleo vai para frente, para o lado, para trás, ele pressiona o nervo que passa pela coluna, né? E a pessoa tem dores horríveis, inclusive tem limitação de movimento. Fatores predisponentes a ter uma hérnia de disco. Ambientes de trabalho com excesso de esforço, transporte, carga deslocados por humanos, permanência prolongada na mesma posição, desequilíbrios musculares, a genética pode favorecer uma predisposição também, sedentarismo com certeza, olha aí de novo o fumo, então você vê que o cigarro atrapalha tudo. Dirigir em excesso e envelhecimento. Deixa eu responder algumas coisinhas e aí eu vou voltar com esse tema, sabe? Falando os tipos de hérnia, tá bom? Marcos, existem alimentos além de bebidas alcoólicas que podem causar dependência ou vício? Existem, sabe? Tem pessoas que é louca por açúcar, por chocolate, por café, né? Então, por gordura, por frituras, né? Por bacon. Então, existe sim, alguns alimentos realmente viciam pelo sabor ou pela própria composição energética que eles possuem, tá? Olha, Peruca pede para eu mandar um abraço para o Paulo. Então tá, Paulo, vai aí um abraço para você, tá? Que seu amigo te enviou, viu? Muito bem, Gabriel, é sim, esse programa é ao vivo, das 10h30 às 11h, às terças-feiras, tá bom? Bom, Elias, comer bem necessário. Comer bem necessariamente faz com que viva bem? Uma pergunta mais ou menos assim. Olha, comer bem predispõe a pessoa a viver bem, realmente. Agora, não é apenas isso, né? Precisa de outras coisas. Precisa suar, precisa fortalecer a musculatura, precisa beneficiar a flexibilidade das articulações, precisa ter trocas líquidas, né? Melhoria do sangue, precisa ter uma vida serena, sem tantos desequilíbrios, sem tantos humores agressivos e estressores, e precisa estar em paz consigo mesmo e sorrir, tá? Wesley, parada inglesa. Então, eu não estou conseguindo entender, sua pergunta veio com alguns escoliose. Wesley, manda para nosso e-mail, veio com alguns sinais aqui, eu não estou conseguindo entender
o que você está perguntando, tá? Mas a escoliose, ela é um desvio da coluna, tá? Que inclusive às vezes lembra a letra S e pode ser tanto um pouco mais acentuada na bacia ou na região superior, promovendo ali às vezes um ombro mais elevado que o outro, tá bom? Rafael. Aquela cinta que molda o corpo ajuda a ter uma boa postura? Então, não necessariamente. Sim, em relação à estrutura, ou seja, a pessoa coloca a cinta e fica retinho. Mas se não tiver um abdômen consciente da sua contração e sustentação do corpo, às vezes estressa, porque a pessoa passa a tensionar ombros e pescoço e aí realmente não ajuda em nada. Pelo contrário, às vezes até cansa outra parte do corpo, o pescoço. Ângela, sim, cigarro é isso mesmo que você está falando. Cigarro é isso mesmo, ele estraga o corpo de uma forma geral e traz uma série de malefícios. Então, se a gente puder evitar fumar, é melhor, tá? Jonathan, podemos ter uma vida saudável morando em São Paulo? Sim, sim, dá para ter uma vida, lógico, existe uma poluição, né, em volta. Mas dá para a gente ter uma série de fatores que predispõem o organismo também a encontrar seu equilíbrio. E de preferência visitar os parques e jardins que a gente tem aqui, viu? Isso vale muito a pena. Verena, ouvi dizer que pessoas que fumam têm que ir mais baixo de quem não fuma. Sabe dizer alguma coisa? Não, não tem nada a ver, viu? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário. O cigarro não tem nada a ver com o QI, mas sim por uma questão, às vezes, até de predisposição, tá? Gente, todas essas perguntas que estão vindo são ótimas, tá? E eu quero continuar respondendo para vocês por e-mail, tá bom? Mas eu quero dar uma dica dessa semana. Oi, Igor, tudo bem? Obrigada por ter entrado agora no programa, tá? A gente já está no finalzinho. Eu queria dizer para vocês que no Teatro Tucarena, na Rua Monte Alegre, 1024, terá no dia 2 de maio a apresentação dos Doutores da Alegria, às 11 horas da manhã, tá? Isso aqui acontece uma vez por mês e vale muito a pena. Os ingressos custam 20 inteira e 10 meia entrada. E acho que vocês podem, assim, gozar de uma apresentação maravilhosa e colaborarem com esses profissionais. Eu quero agradecer a audiência de vocês, quero me colocar à disposição para qualquer dúvida e convidar vocês para a semana que vem, capaz a gente ter uma surpresa, pode falar ainda? Então, esperando aqui uma confirmação, mas aguardo vocês na próxima terça-feira, dia 27, às 10h30 da noite, tá bom? Meu nome é Mônica Feliciano e querendo interagir comigo, oficinadocorpo@justtv.com.br. Obrigada!